Paz do Senhor, amados do Senhor Jesus, é com grande satisfação que estou aqui para fazer a 10ª lição com vocês. Espero que estejam todos na presença do Senhor bem, protegidos e guardados, porque o Senhor está no controle. Vamos fazer nossa oração inicial. Bondoso, honroso, glorioso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque o Senhor Jesus se fez carne, habitou entre nós e veio e morreu por toda a nossa nação, por nós. Ele se fez maldito, ele levou sobre si todos os nossos pecados. E é por isso que nós hoje podemos dizer que somos salvos, libertos, não por merecimento, mas pela graça. A graça do nosso Senhor Jesus nos alcançou. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no controle de cada vida, de cada família, nos livrando deste vírus, deste mal que tem assolado a nossa nação. E nós cremos no poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Nos dê sabedoria, Senhor, para conduzir esta aula, para que o Senhor esteja no controle, para que o Senhor visite a cada aluno, dando sabedoria e discernimento para aprender mais de Ti. É assim que eu louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus o Cristo, dizendo amém. Vamos entoar um hino para começar a nossa lição? Em nome do Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus é maravilhoso. Esse Jesus veio nessa terra para que nós fôssemos salvos. E nós vamos falar de Jesus celebra a última Páscoa. E a nossa lição está no tema, a Bíblia diz, em Lucas 22, 7, 23. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 22, de 7 a 23. Então vamos lá. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Ele lhes perguntaram: Onde quereis que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes nas cidades, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaço.
um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazeis os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei-os, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está em estar comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas a daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Vamos ler o nosso texto do dia? Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Resumindo, a Santa Ceia é uma ordenância de Jesus à sua igreja. O objetivo da nossa lição é saber que a Santa Ceia é um ato memorial do sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Então, Jesus, quando veio, ele veio para se realizar a última Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu na época que os israelitas estavam escravizados há 400 anos lá no Egito. E aí ocorreu, nós já tivemos lições na lição anterior, que fala sobre o sacrifício do cordeiro. E aí foi feito todo o preparativo para que quando o anjo da morte passasse, não ceifasse os primogênitos. E aí Jesus veio para que se cumprisse a última Páscoa. E aí ele veio para se sacrificar e levou sobre si todos os nossos pecados. E ele pediu para que se fosse realizado a última Páscoa, e ele deu detalhes para os seus discípulos aonde seria essa Páscoa, que eles encontrariam um homem com cântaro de água, e que era para que ele seguisse este homem, e este homem iria mostrar um local, o cenáculo, onde eles iriam se reunir como família para celebrar a última Páscoa. E Jesus fala que como ansiou para que comesse dessa Páscoa com os discípulos. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através do seu sacrifício, ele se fez o nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nós devemos crer que Jesus é o nosso Senhor. Então, a ceia do Senhor é uma oportunidade de lembrar o sacrifício de Jesus, né? O cumprimento da ordenância que Jesus deixou. Ele quer que nós continuemos fazendo a realização da Páscoa só porque hoje nós realizamos a Santa Ceia do Senhor, onde nós temos o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E naquela época, a festa da Páscoa, da festa do pão asmo, que também era junto com a Páscoa, ela durava 7 dias. E aí a necessidade que Jesus pediu para que os discípulos, Pedro e João, fossem preparar os preparativos da Páscoa. E que Jesus pediu que antes do entardecer que estivesse. E ocorreu do jeito que Jesus pediu. E ocorreu tudo que Jesus
demonstrou para eles que eles iriam encontrar o homem e iriam encontrar a casa onde eles iriam celebrar a Páscoa. E que nós domingo que vem iremos celebrar a nossa Páscoa, a nossa Santa Ceia, onde nós nos reunimos em família, na nossa igreja, nos nossos templos, nas nossas congregações, e aí nós temos um momento de fraternal, um momento de família, um momento de união, um momento de estarmos todos reunidos para fazer a ordenância, porque Deus deixou ordenância, que nós deveríamos cumprir o que Ele fez. E aí ocorre um momento importante da nossa igreja, que é o culto mais importante que é celebrado. Todos são importantes, mas esse simboliza para nós a morte e a ressurreição, simboliza para nós a nossa libertação, simboliza para nós o Jesus que se sacrificou, que nos libertou, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, mesmo com tantos problemas, com vírus, com nós não podermos estarmos congregando, as aulas nós tendo que fazer online, mas que nós tenhamos a certeza de que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus veio e se cumpriu. Quando ele estava lá na cruz, ele falou que estava tudo consumado, não deixou nada para que se fizesse depois. Ele veio e consumou tudo que deveria ser feito. Então, é isso que simboliza a nossa Páscoa, a Páscoa do nosso Senhor Jesus, a Páscoa de libertação do povo que somos nós hoje, povos libertos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agora vamos ver o texto que está com vocês. Jesus, o Cordeiro Perfeito. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhe disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice e o vinho e deu graças a Deus e disse: Peguem isso e repartam entre vós, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Essa parte que nós falamos do repartir o pão, significa que nós devemos hoje, nos dias de hoje, conseguirmos como posso dizer, não pensar só no nosso eu, não pensar só que eu tenho que ter um carrinho, não pensar que só que eu tenho que ter uma bicicleta, não pensar que só que eu tenho que ter um videogame, não, que nós possamos repartir entre os nossos coleguinhas algo que às vezes está na nossa casa, um brinquedo que às vezes nós nem brincamos, um brinquedo que está ali no canto e que nós não fazemos uso dele. E muitas crianças estão à margem da sociedade, às vezes não tem nenhum brinquedo para brincar. E muitas das vezes nós queremos ter aquilo que às vezes nós nem usamos. E que nós possamos repartir tanto os brinquedos, quanto nós possamos repartir o pão de cada dia, porque às vezes nós temos tantas coisas para comer em casa e tantas crianças às vezes não têm o pão nem o leite para comer, que nós possamos entender que nós somos família. E se um irmão está com fome, a família toda sofre, que nós somos, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E quando um corpo está sofrendo, uma parte do corpo está sofrendo, todo o corpo perece, todo o corpo sofre.
Então que nós devemos dividir, repartir o pão e que nós possamos ser irmãos em Cristo e que nós possamos nos doar para ir visitar um coleguinha, para ir passear na casa da vovó, para ir abraçar a vovó, o papai e a mamãe, e que nós sejamos filhos amados de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, Deus deu o seu único filho Jesus, que derramou o seu sangue carmesim, que nos lavou e nos purificou de todo o pecado. E ele diz que beba simbolizando o meu sangue que lava e que purifica de todo o pecado. E ocorreu a partir do momento que Jesus, porque quando Adão pecou no Éden, nós fomos destituídos da graça de Deus. E quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ocorreu a nova aliança. Nós fomos novamente feito aliança com Deus. Por isso que hoje o véu se rasgou de cima a baixo. Por isso que hoje nós temos livre acesso a chegar ao nosso Deus, a chegar ao nosso Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus vive em nós. Cada momento da nossa vida, que nós possamos entender que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus continuou conversando com os seus apóstolos, preparando-os para tudo o que iria acontecer. E lhes dizia que um deles iria traí-lo. E os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros: quem seria o traidor? Então Jesus, do mesmo jeito que ele sabia que aquele homem estaria lá com um cântaro de água, que naquela casa dele haveria um cenáculo para que ocorresse a Páscoa, a Santa Ceia de Jesus naquela época que ele fez, e hoje nós fazemos a Santa Ceia, ele também sabia que Judas iria trair. Ele sabia que entre eles estaria o traidor. Que nós possamos, nesta manhã, não trairmos Jesus. Que nós possamos, nesta manhã, sermos verdadeiros cristãos. Porque às vezes nós pensamos que a traição é como Judas fez, mas a nossa traição pode ser todos os dias. A nossa traição pode ser não respeitar o papai, não respeitar a mamãe, ser desobediente, falar algo que não agrada, xingar o irmão. A traição pode ser coisas pequenas que cada dia que a gente faz algo que não agrada a Deus, a gente vai se afastando de Deus. A gente vai se afastando porque Deus não se afasta da gente. Ele está ali, mas quando a gente peca, aí a gente vai se afastando. Por isso que nós devemos sempre pedir para que Deus nos dê força e nos dê sabedoria para continuarmos fazendo o melhor em nome dele, e que nós possamos ser verdadeiros cristãos, exemplos de Cristo nessa terra. Vamos ler. A gente já leu, mas ele pede aqui para que a gente leia Lucas 22, 21, 22, os versículos 21 e 22. Só vamos lá, vamos dar uma lida. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aqui Deus estava falando de Judas, que ele veio para se cumprir. Estava escrito já tudo que iria se passar na vida de Jesus aqui nessa terra. Mas ele alega e fala que mesmo sabendo para qual fim ele veio,
mesmo sabendo que ele veio para cumprir o que Deus determinou, ele estava dizendo: ai daquele que o entregou, que ele tinha cometido uma transgressão grandiosa, porque mesmo que ele veio para se cumprir tudo isso, mas houve alguém que fez o mal para Jesus. Mas Judas, ele depois de cometer isso, ele se suicidou. E aí, mas ele não recebeu perdão, não porque Jesus não o amava. Jesus o amava, e quando ele chegou e beijou a face de Jesus, Jesus o chamou de amigo. Jesus é amor. Jesus, independente do que nós façamos, ele continua nos amando. Ele não muda, independente da nossa traição, dos nossos pecados, das nossas transgressões. O amor de Jesus é imutável. Ele continua igual. Ele continua o mesmo, hoje e para todo sempre. Jesus sabia, desde o princípio, quem seria o traidor por um de seus apóstolos e sabia até quem seria o traidor. Por isso, durante o jantar da Páscoa, revelou que um deles o trairia. Todos ficaram preocupados, tentando descobrir qual dos 12 poderia ser. Jesus então acrescentou: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Jesus explicou-lhes que sua morte era para cumprir as Escrituras, mas ai daquele que traísse o Filho de Deus. Depois disso, Jesus se retirou e foi para o Monte das Oliveiras, acompanhado de seus apóstolos para orar. Nós estamos aqui falando de Jesus, Filho de Deus, e que ele muitas das vezes orava sem cessar. Jesus jejumava. Jesus sabia que o poder da oração, e que nós possamos entender que orar é conversar com Deus, que orar muitas das vezes não é só pedir o que nos está sendo necessário, que está nos fazendo falta. Orar é conversar com o Pai que está no céu, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós e que Ele está ali o tempo todo. Independente das adversidades que estejamos passando, Ele está nos guardando e nos protegendo, eu creio. E que a gente possa, a cada dia, entender quão grande é o feito de Jesus. Porque a Páscoa, ela é a libertação de todo o povo. Na primeira Páscoa foi para libertar o povo de Israel. E essa última Páscoa foi para libertar toda a humanidade. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, não por merecimento, mas pela graça, porque Ele é misericordioso e nosso Pai nos ama tanto que não poupou seu Filho amado e deu Jesus para morrer por mim, por vocês. Eu creio. Vamos encerrando a nossa lição. A celebração da Páscoa foi a última ceia de Jesus e, portanto, o memorial de sacrifício de Jesus em favor da humanidade. É o que Jesus, de todos os milagres, tudo que ele veio e fez, que foi grandioso, a morte e a ressurreição, é o topo dos grandes feitos que ele fez, porque aí ele nos salvou, ele nos libertou. Ele, por sua infinita misericórdia, ele veio. E nós devemos agradecer. E nós devemos ser gratos cada instante das nossas vidas e entender como é bom sermos filhos desse Deus, sermos irmãos desse Jesus, nós somos a noiva, o nosso noivo, o nosso Emanuel, Deus conosco.
Esse é o nosso Senhor Jesus. Então que nós possamos agradecer a cada dia pela presença dele em nossas vidas. Vamos orar e agradecer pela nossa lição. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, obrigada por este momento, obrigada por esta aula, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja no controle sempre, que não seja apenas palavras, mas sim que seja o seu mover e o seu agir, para que entre nas casas e que as crianças e as famílias que estão assistindo esta aula e todos que possam assistir sejam impactados com a tua presença, porque o Senhor está presente, o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. Visita cada lar, visita cada pessoa. Pai, derrame cura, unção e libertação sobre cada vida. Senhor, entre com providência, cuida de nós. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que abre o mar, num Deus que libertou o seu povo da escravidão, no Deus que libertou o seu povo da escravidão do pecado, quando enviou o seu Filho amado Jesus. E que ele veio e se cumpriu tudo, e se realizou a última Páscoa. E ele irá voltar, e nós estamos preparando cada dia, para que, quando ele voltar, nossas vestes estejam brancas, alvas como a neve, que nós estejamos livres de todo o mal do pecado e que nós sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, verdadeiros fiéis, que nós possamos cada dia mais temer ao nosso Deus, que nós não possamos nunca temer a vírus, a adversidades, a problemas, mas o nosso temor seja ao nosso Deus, porque Deus disse que os anjos dele acampam ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e que nós possamos temer ao Senhor cada dia. Aumente a nossa fé, Pai, e aumente a nossa união, para que nós possamos voltar a congregar e a assistir aula na nossa classe, para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que eu agradeço, crendo no poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus o Cristo, dizendo amém. Fiquem com Jesus.